Fala de escolhidos, e se você, assim como eu, decidiu chorar durante o final de semana, então é uma ótima ideia você estar assistindo Digimon Adventure Last Evolution Kizuna antes de estar assistindo essa revisão. Eu acho que já é um filme antigo o suficiente para todo mundo ter assistido, mas obviamente eu sempre tenho que avisar, vai estar completamente lotado de spoilers aqui sobre o filme, então por favor assistam o filme antes de verem essa revisão. Então vou estar conversando com vocês sobre tudo que tem de importante nesse filme. Vou tentar fazer de uma forma resumida para não ficar extremamente longo, mas antes de começar, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, se torne membro do canal se você ajuda o canal um pouco mais. Então, bora começar! Então, bem no começo, a gente já meio que fica sabendo qual é o conteúdo completo desse filme. Do que se trata? Se trata, entre aspas, de uma história para o final de como os escolhidos terminaram suas aventuras com os seus Digimons, principalmente os escolhidos do primeiro Digimon Adventure, né? Então a gente vê que eles têm que combater certos Digimons até que eles chegam num certo ponto onde um relógio que vai contando os segundos aparece no Digivice de alguns deles e mostra para eles o tempo final que eles têm para ficar junto com seus Digimons. E isso é extremamente importante, é a parte principal desse filme, né? É o que move os escolhidos, basicamente. Eles começam a pensar em soluções, eles tentam combater a situação de alguma maneira, eles precisam evitar problemas, porque se o Digimon deles começar a usar energia, esse relógio começa a se mover cada vez mais rápido e por aí vai, né? Então dá uma tensão muito grande pro filme esse tipo de coisa acontecendo. Mas a gente vê bem no começo que eles continuam agindo como os escolhidos, porém agora de uma maneira assim, muito mais profissional, né, digamos assim. Né, o Taichi tá lá usando um óculos super avançado desenvolvido pelo Easy para que eles consigam comandar seus Digimons da melhor maneira possível, e eles estão ali tentando salvar as pessoas como se eles fossem os Power Rangers ou algo do tipo, né? E obviamente o primeiro Digimon que aparece ali é o Parotimon. Então, para aqueles que não sabem, é referência ao começo, basicamente, de Digimon Adventure, a um dos começos da franquia Digimon, onde um Parotimon apareceu no mundo real, né, e o Greymon teve que combater esse Parotimon, né, lendária essa cena, lembrem-se, Parotimon é um Digimon que está no nível perfeito de evolução. Então ele ter que lutar contra uma Angelomon, inclusive, em boa parte, né, desse filme, faz sentido, né, ele resiste a essa batalha, apesar de que aquele primeiro Parotimon, no começo da franquia, perdeu sozinho para um Greymon, né, então, apesar de que aquele Greymon lá, aparentemente, era muito especial, ele estava muito forte naquela situação lá. Mas esse é o começo. Eles têm que combater o Parotimon, né? Mandar o Parotimon de volta para o mundo digital, basicamente, com a ajuda do Easy. O Easy abre portais. Lembrem-se, essa temporada também é conectada com Digimon Adventure 02 e Digimon Adventure 02, né? A gente aprende que eles conseguem abrir portais para o mundo digital e portais que conectam até o mundo real de lugares diferentes muito facilmente. Obviamente que isso vai continuar aqui, né? É o mesmo mundo. Mas então a gente continua, galera. A próxima parte incrivelmente importante sobre a história desse filme, inclusive a segunda parte do filme basicamente se foca nisso, é no crescimento dos Digi escolhidos. Obviamente a gente vê um pouco também para os escolhidos de Digimon Adventure 2, que tem papel importante nessa história que é muito incrível, bem diferente daquilo que a gente viu, por exemplo, em Digimon Adventure 3. Né? Eles apareceram muito pouco lá. Aqui eles ajudam bastante, eles coletam informações e por aí vai. Porém, o foco principal é no crescimento dos escolhidos do primeiro Digimon Adventure. Então a gente vê vários detalhes. Eles estão ocupados, eles estão trabalhando na vida deles, eles estão correndo atrás de sonhos e de um monte de coisas, e os Digimons acompanham eles. Então a gente vê de uma maneira um pouco difícil até, eu diria, de assistir, que os Digimons não estão sempre acompanhando eles mais, né? Meio difícil disso acontecer. O Taichi, por exemplo, trabalhando sozinho. O Yamato precisa estudar, fazer trabalhos, etc., sozinho, né? Inclusive, em certo ponto do filme, a gente fica sabendo que o Agumon nunca tinha entrado no apartamento do Taichi. Como que isso aconteceu? Como que você literalmente compra um apartamento e o seu Digimon, que é o seu parceiro para sua vida, nunca entra nesse apartamento? Onde que você está deixando o Agumon? No mundo digital que não é. Né? Então, eu achei super estranho isso, né? Tudo bem que o crescimento da pessoa acontece e ele tem coisas que ele quer fazer e tudo mais, e ele precisa do seu espaço, mas eu achei isso daí, tipo assim, nossa, né? Eles cresceram e tudo mais, mas muitas coisas que eles passaram, talvez, né, deveria mostrar para os escolhidos que as coisas não precisam ser assim. Inclusive, eu quero fazer uma comparação.
A Sora, ela basicamente não faz quase nada nesse filme. Ela não aparece, a Piyomon não evolui, a Piyomon não luta, nada. Né? Mas a gente vê que a Piyomon tá junto com ela, enquanto a Sora se foca no seu trabalho, com as flores e tudo mais. Bem diferente do que a gente vê com o Taichi e com o Yamato, a Sora continua com o Digimon dela. Então ela fica o tempo inteiro com o Digimon dela, a Piyomon tá acompanhando ela aparentemente, enquanto o Taichi nem mesmo leva o Agumon no apartamento dele. Né? Não interessa que depois o Agumon ache um monte de coisa no apartamento do Taichi, ele acaba levando o Agumon pra lá. Mas eu achei tudo isso assim importante para a história do filme e ao mesmo tempo eu fiquei até, sabe, bem incomodado com o fato de que alguns dos escolhidos não estavam mais carregando os Digimons com eles, né? No caso do Joe, por exemplo, a gente tem um bom motivo. Ele tá trabalhando em um hospital, tem pessoas literalmente morrendo e ele precisa cuidar dessas pessoas. O Gomamon tá andando ali no hospital, na grande maioria das vezes, não vai ajudar, ele vai acabar atrapalhando, tudo bem. Mas no caso do Taichi, né, o serviço dele era bem simples, era só ele deixar o Digimon dele no apartamento dele, né? Que não seria grande problema, mas a gente vê que nem isso tinha acontecido. Então, a evolução entre eles precisava acontecer mais uma vez. Né? A gente vê que o Taichi começa a se sentir incomodado com isso, mas vamos continuar. Em seguida, então, nós somos apresentados a dois novos personagens que foram criados para a história desse filme, e eles são a Menoa Bellucci e o Kyotaro Imura. Então, os dois aparecem, eles oferecem meio que um novo plano para eles lidarem com um Digimon maligno que está atacando as pessoas. E tem muitas pessoas que estão desmaiando por todo o mundo, né, aparentemente. A gente vê, inclusive, um pouco antes disso acontecer, que o Taichi e o Yamato, né, o Tai e o Matt, estavam meio que num barzinho, algo do tipo, eles estavam conversando, e uma mulher acaba desmaiando perto deles, né, e daí eles conectam os pontos, né, nossa, então as pessoas estão desmaiando por causa desse Digimon, e a Menoa vai lá e pede ajuda deles, e dizem que eles precisam fazer isso rapidamente, e por aí vai, eles são o grupo de Digi escolhidos mais incrível que existe no mundo, que foram os heróis, salvaram o mundo muitas vezes, né. É até engraçado eles falarem dessa maneira, porque normalmente os escolhidos de Adventure, eles ficam meio que, a gente salva todo mundo, mas ninguém sabe disso, mas dessa vez aparentemente, né, eles descobriram lá o que aconteceu de certa maneira. Então eles vão atrás desse Digimon, eles entram na internet e vão atrás de um novo Digimon que é chamado de Eosmon, né? Então, eu quero falar algumas coisas para vocês muito interessantes sobre essa parte. Em primeiro lugar, eles viajando pela internet dessa maneira é muito, muito parecido com o que a gente vê nos filmes do Diaboromon. Eles literalmente viajam da mesma maneira, lutam de maneira muito parecida em lugares semelhantes, né? O que é bem legal. Se vocês prestarem atenção em todo o ambiente que eles estão ali, em algumas partes a gente vê alguns peixes nadando, baleias, e isso obviamente é uma referência ao Oceano da Net, né? O Oceano da Net, o mar do mundo digital, de onde as informações vem em maior quantidade, né? Então, de onde vem essa quantidade de informações do mundo real, conectando-se à internet e indo para o mundo digital. Então tem todas essas referências aí, o que foi bem interessante, né? Em seguida a gente tem esse Digimon, chamado Eosmon, né? Que é meio parecido com uma borboleta, né? Bem parecido com aquelas borboletas azuis que aparecem em Digimon Adventure. Digimon Adventure 2 faz referência a isso, né? Acho que todos os Digimons que têm conexão com o Eosmon que aparecem nesse filme têm conexões com isso, né? A gente vê a marca da borboleta azul aparecendo várias e várias e várias vezes. Eles têm que lutar contra esse Digimon e impedir que ele continue fazendo esse tipo de coisa, né? Então a gente vai pra isso. Então, durante essa batalha onde os escolhidos tentavam impedir o Eosmon de escapar e continuar fazendo tudo o que ele queria fazer, a gente vê os Digimons dos escolhidos evoluindo e, principalmente, mais uma vez, a gente vê o Omnimon, o Omegamon aparecendo. Porém, o Omegamon acaba sendo meio que derrotado bem facilmente, porque ele se separa, né, e eles voltam ao normal, né, ele sente que tem algo errado e tudo começa a ficar meio complicado para os escolhidos, né. É nessa hora, inclusive, que a gente vê que eles têm um tempo junto com os Digimons deles. Basicamente, no Digivice deles e também no celular deles, smartphone deles, aparece uma contagem regressiva, parecida com um relógio, né. E foi graças a isso, né, que o Eosmon escapou. O Omegamon não conseguiu cumprir o seu objetivo. Inclusive é bem engraçado isso, né? Porque o Eosmon, na forma como ele estava ali, ele ainda estava no nível Champion de evolução, né? A segunda forma de evolução, basicamente. Ele chega ao nível perfeito, mesmo assim, não deveria ter sido capaz de lidar com tantos Digimons daquele jeito, né? Eu fico me perguntando por que os outros escolhidos não evoluíram seus Digimons
pro nível perfeito e pro nível mega, né? Sendo que eles já conseguem depois de Digimon Adventure 3, mas, obviamente, o Omegamon foi o destaque e ele acabou não conseguindo cumprir seu objetivo. Não porque ele era fraco ou incapaz de cumprir o objetivo, e sim porque aquilo lá aconteceu, né? O tempo tinha chegado para os escolhidos e tudo mais. Eu vou conversar mais disso mais pra frente, mas agora vamos continuar. Todos os escolhidos, mas principalmente o Tai, o Yamato e o Izzy, ficam muito preocupados com isso que está acontecendo. Afinal de contas, eles não querem se separar de seus Digimons para sempre, né? E eles começam a investigar tudo isso e procurar soluções, principalmente o Izzy, né? Extremamente inteligente, trabalha com o mundo digital e com os Digimons, basicamente, e com os outros escolhidos pelo mundo. E no meio de tudo isso, o Yamato principalmente começa a desconfiar que tem coisa estranha acontecendo, né? Ele começa inclusive a ir atrás daquele ajudante da Menoa, né, para ver algumas coisas diferentes. Ele acaba descobrindo essa pessoa conseguindo umas armas em certo lugar, né, e depois acaba sendo enviado para o Izzy, né, a imagem de que a Hikari e o TK tinham sido sequestrados, eles estavam presos em certos lugares, o que faz com que o Taichi e o Yamato se separem e vão para lugares diferentes. Nisso, a Menoa vai até o Izzy, né, e meio que fala com ele que quer a lista de todos os escolhidos, mas o Izzy já tinha percebido o que estava acontecendo, ele sabe que a Menoa é a responsável por tudo aquilo, né? Ele acabou pesquisando umas partes do Eosmon que tinham sido separadas dele durante a luta, né, e ele descobriu várias coisas. Então, o que acontece aqui? A gente tem a Menoa sendo revelada como a vilã dessa história. Ela tá por trás de tudo aquilo lá. Ela foi a pessoa que criou o Eosmon, ou seja, o Eosmon não é apenas um novo Digimon que surgiu do mundo digital, ele foi um Digimon que foi construído por humanos, né? Ou seja, um Digimon artificial, que é bem interessante. E ela tem um grande plano. O plano é de que ela não quer que os escolhidos sofram mais. Ela quer que os escolhidos fiquem do jeito que eles estão, com os Digimons deles, e tudo fique dessa maneira, como se fosse um grande sonho, né? E nada nunca mude. Ela quer criar algo que ela chama de a Terra do Nunca, né? Quase como se fosse o país incrível onde o Peter Pan reside ou algo assim. O que é bem interessante, né? As conexões que são feitas aí. Inclusive, curiosamente, nós temos Digimons baseados nas histórias do Peter Pan. Engraçado que eles não apareceram durante a história desse filme, né? Mas bem legal aí, né? Então a gente agora tem a vilã, a gente sabe que o Digimon dela é o Eosmon, a gente vai entender ela um pouco mais agora. Aos poucos, todos os Digi escolhidos do planeta inteiro começam a ser levados para um mundo digital estranho onde a Menoa está junto com o Eosmon, né? E a gente acaba entendendo melhor por que ela está fazendo tudo aquilo. Aparentemente a Menoa tinha um Digimon. A gente descobre isso através dos escolhidos de Adventure 2, né? Eles estão viajando pelo mundo, vão até o escritório dela, descobrem várias coisas e por aí vai. Ela tinha um Digimon e aparentemente ela perdeu esse Digimon porque, como a própria Menoa tinha explicado, os escolhidos começam a crescer, e eles vão crescendo cada vez mais, e eles vão ganhando responsabilidades, e chega num certo ponto onde eles não conseguem mais evoluir da mesma maneira que eles tinham antes, eles não têm mais as mesmas possibilidades, e isso faz com que os Digimons simplesmente desapareçam, né? Que foi o que aconteceu com o Digimon dela. E o Digimon dela é qual? É um Morphomon. Então o Morphomon tá aparecendo para vocês aí. Esse Digimon, que tem o mesmo nível do Agumon e do Gabumon e tudo mais, é basicamente um Digimonzinho meio lendário, né? Ele lembra bastante, mais uma vez, aquelas borboletas azuis que vivem aparecendo na temporada Digimon Adventure e Digimon Adventure 2, né? Ele é um Digimon inseto, bem parecido com o que a gente vê no Tentomon. Curiosamente, os Eosmon se parecem muito com o Morphomon, porque eles foram criados pela Menoa, então faz sentido, né? Obviamente. Eles foram criados à imagem e semelhança do Morphomon, porque ela sentia falta do Digimon dela. E obviamente tem conexões com esse próprio Morphomon ainda, né? Mais uma curiosidade, galera. O próprio Diaboromon, né? O Diablomon, e todas as formas dele, anteriores e tudo mais, são Digimons insetos também. Então é meio que, né? Uma coisa bem interessante como eles criam vilões baseados em insetos sempre que a gente vai para um filme de Digimon Adventure. Vai saber por quê, né? Quem sabe no próximo filme de Adventure 2 seja um inseto mais uma vez. Mas bem interessante aí, agora a gente sabe quem é o Digimon, a gente sabe porque a Menoa tá fazendo tudo isso, né? Ela tá causando problemas para todos eles, mas ao mesmo tempo, na mente dela, ela tá salvando e protegendo todo mundo, porque ela não quer que ninguém mais sofra da mesma maneira que ela sofreu, né? A gente vê, inclusive, várias imagens, várias partes que mostram o que ela passou, né? Quando ela tava junto com o Digimon dela, e daí a gente vai
caminhando para o que seria o final do filme. Então, antes da gente partir para as batalhas finais e tudo mais, eu quero comentar com vocês sobre a grande quantidade de Digi escolhidos e Digimons que aparecem, né, a partir dessa parte em diante, porque, obviamente, a Menoa, junto com os Eosmons, estão querendo pegar todas essas pessoas e levar para esse mundo digital especial. E todo mundo que conhece Digimon Adventure 2, todos os filmes que tem a ver com essa temporada e tudo mais, vão reconhecer muitos dos escolhidos que apareceram ali, muitos mesmo, né? Então a gente vê vários escolhidos com Digimons como Betamons, Tyrannomon, Sidramon, Shogun Gekkomon, Gotsumon, né? Vários e vários escolhidos com muitos Digimons diferentes, o que foi bem legal de se ver, né? Várias batalhas acontecendo pelo mundo mais uma vez, o que é uma marca registrada de Digimon Adventure, inclusive alguns extremamente famosos, né? Entre muitas pessoas, como por exemplo o Wallace, né? Junto com o Terriermon e o Loopmon, aparecem bem rapidamente, mostrando que eles estão por aí ainda. Ele tá com os dois Digimons dele, o que é muito legal, né? A gente vê, por exemplo, a Meiko com a Meikumon aparecendo bem rapidamente, mas estão lá, o que é bem interessante também. Acho que muitas pessoas gostaram muito de ver isso acontecendo nesse filme. Mas agora, sabendo que tudo está acontecendo dessa maneira, a gente vai para as batalhas finais. Com todos os escolhidos tirados de cena, menos o Tai e o Matt junto com o Agumon e o Gabumon, né? Eles vão para lá para enfrentar a Menoa em toda aquela situação. Então tá tudo muito complicado, porque o relógio no Digivice deles tá diminuindo cada vez mais. Eles sabem que eles vão perder os Digimons deles muito em breve. Ao mesmo tempo, eles sabem também que eles são a última esperança. Se eles não fizerem nada, tudo que a Menoa tá fazendo vai acabar acontecendo de qualquer maneira, né? Então eles têm uma batalha pela frente e vai ser basicamente uma batalha final. Bem interessante como eles fazem tudo isso daí. A Menoa tá controlando os Eosmons todos no nível perfeito, inclusive tem muitos, né? Ela não tem um ou dois, ela tem milhares e milhares, né, para conseguir atacar todo mundo digital. Ao mesmo tempo, o que está acontecendo com os escolhidos de Digimon Adventure 2? Eles estão combatendo e protegendo, né, várias pessoas pelo mundo. Poderia ter aparecido o Imperial Dramon ali, né? O Imperial Dramon estava ali, poderia ter aparecido para lutar junto com eles, mas ele não foi, né? Obviamente o foco foi no Digimon Adventure original e por aí vai. Então bem interessante aí, né? E durante essa luta a gente vê o Omegamon mais uma vez, né? Depois que a Menoa estava perdendo a batalha, ela acaba perdendo completamente o controle, né? Ela tenta enganar eles, falar umas coisas para eles e tudo mais, e ela acaba se fundindo com os Eosmons e chegando no nível Mega, basicamente. O Digimon chega no nível Mega. Então a gente tem o Eosmon no nível Mega. É mais um daqueles Digimons que não mudam de nome quando ele evolui, né? O que é bem interessante. Isso é meio que uma marca registrada também de certos Digimons insetos, certos Digimons plantas, né? O que é bem interessante aí. Nesse nível Mega ela fica gigantesca, né? Lembra um inseto, lembra uma mariposa bem grande, uma borboleta. E o Omegamon aparentemente não tem a mínima chance, né? Ele luta contra esse Digimon, mas ele não consegue fazer nada. Mas eu quero lembrar vocês de um ponto muito importante, tá? Lembrem disso, levem em consideração. O Omegamon não estava tão forte, né? Ele não estava tão forte assim, a gente vê isso durante toda a história desse filme, né? Lembra um episódio de Adventure, basicamente. Ele não estava tão forte, ele estava enfraquecido. A gente vê que ele não estava lutando das mesmas maneiras, apesar de ainda ser um Digimon muito forte. Eles deixam bem claro que a conexão com os Digimons estava se enfraquecendo. Então, quando o Omegamon perde, né, eles se separam e tudo mais, eles têm que buscar uma outra solução. Eles estão perdendo a esperança mais uma vez. É quando a gente vai basicamente para a evolução do milagre que acontece, né? E daí bem no final ali, graças à conexão com o Tai e com o Matt do Agumon e o Gabumon, eles acabam evoluindo pro Agumon Yuki no Kizuna, né? E o Gabumon Yujo no Kizuna é o Digimon conectado com o brasão no seu mais poderoso, digamos assim, o que é bem interessante. Então são formas bem diferentes, formas bem fortes, mas eu não diria que tão mais fortes assim do que a gente viu no Omegamon, apenas um pouco diferentes, né? Eles conseguiram superar aquele problema, eles conseguiram mostrar para Menoa o que estava acontecendo, tirar tudo aquilo ali do caminho, basicamente, para salvar os escolhidos, né? Mostraram para ela que o que ela estava fazendo estava errado, que eles queriam salvar ela também, mostrar para ela que ela pode conseguir o Digimon dela, talvez no futuro de alguma outra maneira, que esse Digimon nunca saiu do lado dela. Então foi bem interessante como foi feito tudo isso. Foi uma luta muito bem animada, né? Foi bem legal ver esses Digimons novos, mas depois disso, basicamente, a história parte para o seu final. E agora, galera, bem no final, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque tem muita coisa importante que acontece aqui,
que eu quero explicar para vocês. Então, a gente está nos momentos finais, basicamente, entre o Tai e o Matt com o Agumon e o Gabumon. Eles estão se despedindo, eles sabem que o relógio está chegando ao final e eles vão desaparecer, né? A gente vê todos os escolhidos, mas o foco é nisso. E é uma cena muito bonita, por quê? Porque não apenas eles estão se despedindo, mas para nós, para os fãs que estão assistindo, eles estão dizendo, olha, você pode estar envelhecendo, você pode ter passado muitas coisas na sua vida, mas Digimon ainda é o mesmo, né? Ele ainda está lá. E o Agumon e o Gabumon estão indo embora, e nessa hora, quem não chorou, né, quem não se emocionou, foi muito difícil, mas foi muito incrível, foi muito bonito como isso foi feito, né? Uma animação muito, muito legal, né? A música estava super legal também. Então essa é para ser a cena final. Porém, a gente vê que o Digivice na mão do Tai e do Matt escurece e vira pedra. Basicamente ele se transforma numa pedra com o formato do Digivice. Mas eles ainda têm esses Digivices na mão deles, né? Ou seja, o Digivice não desapareceu, tá ali com eles ainda, de certa maneira. O que acontece, galera? O Easy, ele é extremamente inteligente. E ele provavelmente vai continuar procurando métodos de fazer com que os Digimons deles voltem, né? De uma maneira diferente do que a Menoa vem fazendo, obviamente. E a Menoa, sendo, né, essa personagem extremamente inteligente, agora diferente, né, depois de tudo que ela passou, eu acho que talvez até ajude o Easy a trazer esses Digimons de volta, que é basicamente o que ela queria, porém agora de uma maneira diferente, né? Ela também vai acabar encontrando o Morphomon também, se isso, né, for para frente, se essas pesquisas evoluírem ainda mais. Então muito importante, galera. Eu quero que vocês olhem para essas duas imagens que estão aparecendo para vocês aí. O final original de Digimon Adventure 2 é ainda o final verdadeiro, né? Sempre vai continuar sendo o final verdadeiro lá. A gente vê que eles realizaram os sonhos deles, eles já têm filhos e os Digimons estão lá ainda. Então por que isso está acontecendo agora? Isso desfaz o que aconteceu naquele final? Aquele final não existe mais? Não, não tem nada a ver, né? Inclusive foi até dito por pessoas que trabalharam no filme que eles ainda vão adicionar muitas coisas pelo caminho, mas o final continua sendo aquele. Né? Essas duas imagens basicamente são grande prova disso, né? O Yamato, o Matt, durante esse filme, tá ali, né, junto com um foguete, né? A gente sabe que ele vai acabar trabalhando na NASA e coisas do tipo, mas quando ele já está trabalhando, né, indo pro espaço, o Gabumon está junto dele. Então quer dizer o quê? Que mesmo que esses Digimons tenham sumido agora, eles não vão sumir para sempre. A gente vai ter que ver o que vai acontecer no futuro, né? O que a gente tem mais para ver de Digimon Adventure, como esses Digimons vão voltar, porque é o que eu acredito que 100% vai acabar acontecendo, a gente vai ter que esperar para ver. E também, galera, lembrem-se, Digimon Adventure não é a única temporada de anime de Digimon, não é a única história de Digimon, e existem outras histórias de Digimon em universos paralelos, conectados com esse, inclusive, onde pessoas muito mais velhas têm Digimons, tá? Tem muitos exemplos, é só vocês lembrarem aí. Ah, é mesmo, galera, tava quase me esquecendo. Teve um certo personagem chamado Genai, que apareceu no meio do filme, e ele passa algum conhecimento pro Taichi. Então eu achei que isso foi bem interessante e muito importante. Então, bem legal ver esse personagem aparecendo aí. Então, galera, finalmente uma revisão para Digimon Adventure Last Evolution Kizuna aqui no meu canal. Super feliz de estar trazendo essa revisão para vocês. É um filme muito incrível, tem uma história fantástica, muitas lutas legais, as músicas que todo mundo conhece de Digimon Adventure apareceram lá também. Né? A gente vê muitos personagens incríveis, desenvolvimento para todos os personagens, né? Continuação para Adventure mais uma vez, né? Eles sempre trazem histórias incríveis pra gente através desses filmes. Mas eu quero saber o que vocês acharam desse filme. Deixa tudo aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de Dias Escolhidos. Até a próxima continuação de Digimon Adventure. Fui! Tchau, tchau!